Então vamos começar. Sempre quando eu falo sobre esse assunto de esperança, muitas pessoas me perguntam: Henrique, isso que você falou, você leu em algum livro? De onde você tirou essa ideia? Sempre quando eu falo sobre isso que eu vou falar sobre esperança, as pessoas me perguntam: poxa, Henrique, passa esse livro aí que você leu, que fala sobre isso. Onde que você tirou isso? Eu quero ler também e tudo mais. Eu sempre falo: pessoal, isso que eu vou falar agora para vocês não está em livro nenhum. Vai estar no meu quando eu lançar ele, eu estou escrevendo 2 livros nesse momento, e um deles eu vou falar sobre isso, vai estar lá. Mas sempre quando eu falo sobre esse tema da esperança, o que eu vou falar, pessoal, é importante vocês saberem disso. Eu não li em nenhum livro. O que eu vou falar hoje é baseado na minha percepção da realidade, na minha observação, observando a realidade, observando a mim mesmo e observando como a mim mesmo se aplica na realidade o que eu vou falar agora sobre esperança, tá? Porque eu percebo que as pessoas se perdem muito nesse conceito de esperança, sabe? Eu percebo que as pessoas, elas confundem esperança com devaneio, fantasia. As pessoas muitas vezes se perdem na esperança de que o mundo vai mudar, esperança de que o outro vai mudar, sabe? Esperança que a minha vida vai mudar. E às vezes, muitas vezes inclusive, as pessoas, elas começam a se perder em devaneio. Então existe um período da esperança que ela sai da realidade e se torna um devaneio. E eu comecei a me debruçar e perceber, averiguar, refletir qual é o limite que leva uma pessoa da esperança para o devaneio. E é isso que eu vou falar hoje para vocês. A esperança, ela tem 3 níveis. Existem 3 níveis de esperança. Então a gente pode pegar a esperança e dividir ela em 3 fases, tá? Vamos começar pela primeira fase. A primeira fase da esperança é a imaginação. A primeira fase da esperança é aquela fase de, por exemplo, preciso mudar a minha vida. Como eu posso mudar a minha vida? E você começa o quê? Pensar. Você começa a pensar, você começa a refletir, você começa a imaginar. Se nesse momento você quer mudar de vida, ou se a sua vida está ótima, mas você quer implementar alguma coisa nova na sua vida, se você quer transformar alguma área da sua vida, você primeiro precisa o quê? Pensar. Você precisa imaginar. Eu sou bom nisso, eu sou boa naquilo. Beleza, como é que eu posso pegar esse talento e implementar ele mais na minha vida? Como que eu posso pegar esse talento e treinar mais ele? Ou como que eu posso pegar esse talento e agora monetizar ele? Você precisa refletir, você precisa imaginar. E aí você começa a imaginar como que seria esse futuro. E isso é importante dentro da esperança. Você começa a esperar esse futuro que começa, como disse Platão, no plano das ideias. Platão não falava isso do plano da... Quem leu Platão aqui já conhece um pouco das teorias platônicas, sabe que Platão falava sobre o mundo das ideias. Tudo começa no mundo das ideias, tudo começa na mente. Então a primeira fase da esperança é a imaginação. Pensar, refletir, sentar, sonhar. Essa é a primeira fase. Você vai passar um tempo nessa fase. Você vai passar um tempo pensando, imaginando, anotando as imaginações, vendo por quais caminhos a imaginação te leva, as sincronicidades te levam, por quais caminhos vão se abrindo diante da sua imaginação. Isso demora um tempo. Aí, Henrique, quanto tempo? Depende, do tempo divino, e depende também do plano que vocês estão criando, do que vocês estão esperando, sobre o que vocês estão esperando ou esperançosos. Isso vai depender muito
Pode demorar às vezes uma semana, um mês, um ano, sei lá, 2 anos, não sei. Isso a gente já não tem controle. Quanto tempo vai demorar? Pode demorar um dia, uma hora, pode demorar um ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 6 meses. Não tem como a gente saber o tempo certo dessa primeira fase da esperança. Tá? Ok até aqui, pessoal? Vocês estão acompanhando. Segunda fase da esperança. Qual é? A transição da primeira fase para a segunda fase é quando a pessoa ela começa a sentir que está na hora de agir. O caminho se abriu, as portas se abriram, começaram a acontecer coincidências, sincronicidades, os caminhos foram se abrindo para ela colocar em prática aquilo que ela imaginou. A segunda fase da esperança é exatamente colocar em prática, ou seja, expressar na matéria física aquilo que começou no plano das ideias. Essa é a segunda fase da esperança. Se você está lá, imaginando, planejando, arquitetando, né, refletindo, e você fica lá, e aí as coisas começam a acontecer, os caminhos começam a se abrir, e você não age, ou seja, você não implementa o que antes você estava imaginando, o que acontece? A esperança vira um devaneio, vira uma neurose. Porque, pessoal, o que é a neurose para a psicanálise? É aquela pessoa que ela não consegue obter o objeto de satisfação dela, ela não consegue criar, manifestar na matéria o objeto de satisfação, então ela vive, ela goza, como diz na psicanálise lacaniana, ela usufrui desse objeto na própria imaginação. Então, por exemplo, eu gostaria muito de ter um relacionamento melhor com a minha mãe, com o meu pai, por exemplo, tá? Mas serve para qualquer coisa. Eu gostaria de ter um relacionamento melhor com meu pai e com a minha mãe. Só que aí o que acontece? Ela não cria essa relação, ou não tem como ter essa relação, mas ela vive essa relação na mente dela. Isso é uma neurose. Ela goza com o objeto da satisfação na própria mente. Então é aquela pessoa, por exemplo, que quer muito um casamento, mas ela não está casada. Mas na mente dela, ela vive como se estivesse. E a satisfação dela é só devaneio. Isso é a definição de neurose dentro da psicanálise. Ela vive ali, devaneio. E isso, claro, aí o que acontece? Isso, com o passar do tempo, vai se amplificando. Por quê? Porque a realidade vai bater nessa neurose. E isso vai criar um conflito psíquico, que vai criar sofrimento psíquico. Então a neurose começa com isso. A neurose começa com: eu não posso obter o meu objeto de prazer, de satisfação, mas eu vivo como se eu estivesse tendo dentro de mim. Só que acontece, a realidade começa a bater nisso. E esse conflito entre a realidade e o devaneio mental entra em conflito. E isso gera o quê? Sofrimento psicológico. Não seria a lei da atração? Não. Porque na lei da atração, a pessoa ela não está ausente da realidade. A pessoa ela cria, ela manifesta, mas ela não está ausente, ela não está inconsciente da realidade. Dentro da neurose, a pessoa está inconsciente da realidade. Então, dentro da lei da atração, uma pessoa que está manifestando, por exemplo, um emprego ou uma relação, ela sabe que isso não está acontecendo na realidade. Dentro da neurose, a pessoa não sabe, é como se ela estivesse literalmente vivendo uma fantasia.
Na lei da atração, a pessoa sabe que ela está manifestando. Ela entende isso, ela sabe disso. Então é como se a pessoa estivesse literalmente manipulando a realidade, criando aquilo ali. Na neurose não, a pessoa não sabe. Então a própria esperança, ela pode se tornar um complexo neurótico. Quando a pessoa espera, mas não age. Ela cria a esperança, ela cria o plano da ideia, ela cria a imaginação, ela cria tudo na mente dela, o que ela precisa fazer, sabe? Ela cria tudo que ela precisa, ela vai criando ali. Não, eu vou seguir por isso, vou seguir por aquilo, vou criar aqui uma rotina de estudo, vou criar aqui, não sei o que, papapá, ela vai criando, vai criando. Já tem tudo planejado, já tem tudo certo, ela já pensou em tudo, ela já criou o plano das ideias no papel. Só que chega na hora de agir, ela não age. O caminho se abre, a oportunidade chega, porque a oportunidade chega para quem cria no plano das ideias. Não achem que vou ficar aqui no plano das ideias, mas não apareceu oportunidade nenhuma. Aparece sim. Todas as oportunidades aparecem para quem está na fase 1 da esperança, que é o plano das ideias. Sempre aparecem oportunidades, sempre. E nem venho dizer que para mim não apareceu. Pode ser que você esteja no início, mas para todo mundo aparecem oportunidades. Porque essa é a lei da atração na prática. Você está no plano das ideias, você está ali co-criando aquilo. Você está sentindo, sabe, aquela realidade. Quando você cria no plano das ideias, você sente a realidade no momento presente. Então você está ali planejando como que você vai abrir sua empresa, você está ali planejando, sentindo, como se você já tivesse a sua empresa. Como se a empresa já fosse uma realidade. E aí, o que acontece? Você vai lá, faz tudo o que você precisa. Preciso ter, sei lá, tantos de mil investido, eu preciso pegar isso aqui, eu preciso pegar aquilo ali, eu preciso contratar uma pessoa para fazer isso, uma pessoa PPP, não sei o que lá. Chega na hora de agir, a pessoa não age. O que geralmente faz uma pessoa continuar no plano das ideias? As crenças dela. Crenças de eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. Geralmente são essas três crenças, essa tríade de crenças que faz a pessoa ficar no devaneio neurótico da esperança. Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. A oportunidade chega, a pessoa não vai, não aproveita. E aí passa a oportunidade. Aí vem outra oportunidade, passa a oportunidade. E passa-se a oportunidade. Chega uma hora que a pessoa ela fecha os olhos para as oportunidades. Ela já nem olha mais. Ela já fica no não quero, não posso, não dá. Isso vira meio que o automático. E aí cria-se o complexo neurótico da esperança. Então percebam, esperança, realidade ou fantasia? Depende. Se você estiver na fase 1, é imaginação, é fantasia. E é para ser, porque está no plano das ideias. E ao mesmo tempo, a esperança também é uma realidade. Porque você tem que colocar em prática o que começa no plano das ideias. É por isso que podem conversar com todas as pessoas que vivem devaneios, que vivem fantasias. Tudo começa ali no plano das ideias, mas essa pessoa, ela não tem a capacidade ou ela não criou a competência necessária, porque isso, pessoal, é também a transição da fase 1 para o 2. É transição, tá? Existe a fase 1, que é o plano das ideias. Existe a fase 2, que é a execução, você já está executando. Mas na transição, é quando a pessoa começa o quê? Ela começa a criar a competência necessária.
é a época do estudo também. Então a gente pode colocar a fase 1,5. A fase 1,5 da esperança, a pessoa vai o quê? Ela vai começar a criar a competência necessária. Por exemplo, se você quiser ser professora de espanhol, sei lá, um exemplo, mas você não sabe espanhol, mas você tá ali, pô, aprender espanhol, ser professora de espanhol, pô, o mercado de língua espanhola tá em alta. Pô, pode ser que, sabe, eu gosto de aprender línguas, então pode ser uma coisa legal, porque eu gosto de aprender, eu vou aprender uma língua nova, me torno professora de espanhol e tal, que não sei o que, beleza, tá no plano das ideias. Aí ela pesquisa uma professora particular, ela pesquisa um curso online, ou mesmo presencial de espanhol. Então o que ela vai fazer? Ela vai criar a competência necessária para ela executar o que? Professora de espanhol. Se você quer abrir uma empresa, você está lá, não, nome da empresa, o local da empresa, quanto por cento eu vou gastar, quanto que eu preciso investir e que tal, não sei o que, você está no plano das ideias. E aí o que você precisa? Você precisa o quê? Criar a competência necessária. Você vai estudar o quê? Administração de empresas. Você vai comprar um curso, você vai ler um livro, você vai ver vídeo no YouTube, como gerir uma empresa. Você vai criando, enquanto você está no plano das ideias ali, você vai o quê? Criando a competência necessária para aquilo. Você vai criando a competência. Isso é a fase de transição. À medida em que você for criando competência, as oportunidades começam a surgir. E você vai e chega na fase 2, que é o quê? A execução plena daquilo que a gente estava no campo das ideias. Vocês estão compreendendo isso, pessoal? Tá difícil até agora? Falem comigo, conversem comigo. Tirem suas dúvidas, perguntem. Lembrando que essa live, ela provavelmente vai ficar salva lá no Mente Consciente. Não vou deixar ela salva aqui, tá, pessoal? Qual é a diferença entre esperança e fé? Essa é uma boa pergunta. E apesar de simbolicamente parecerem a mesma coisa, elas são coisas diferentes. A esperança é isso que eu já expliquei para vocês agora. A fé, apesar de serem coisas diferentes, elas podem até ser complementares, porque a fé é aquele sentimento que a gente tem de que tudo já está certo. A esperança eu tenho esperança de que tudo vai dar certo. Porque o quê? Está no plano das ideias, está executando. A fé tudo já está certo. A fé é aquela certeza inabalável de que, por exemplo, Deus cuida de mim. Não é, eu tenho a esperança de que Deus vai cuidar de mim. A fé eu não tenho esperança, eu sei, eu tenho certeza inabalável que Deus cuida de mim. Então a fé é essa certeza de que aquilo que é invisível cuida de mim, que tudo vai dar certo. Entende a diferença? A fé, ela está muito ligada a terceira fase da esperança. Vocês acompanharam até aqui que tinha uma fase, 2 fases, 3 fases. Qual é a terceira fase da esperança? A terceira fase da esperança é quando não existe mais esperança. Por incrível que pareça, a terceira fase da esperança é quando aquilo que antes você esperava se torna a tua própria natureza. Você não precisa nem mais pensar em ser de uma maneira ou agir de uma maneira. Se torna a tua própria natureza. É como o sol.
Qual é a natureza do Sol? Brilhar. Ele precisa pensar em brilhar? Ele precisa trazer para o campo das ideias que ele precisa brilhar, ou que ele brilha? Não, é a natureza dele. A terceira fase é de tanto você executar, você ganha tanta excelência naquilo, que se torna natural. Você não precisa nem mais pensar. Tudo isso a gente pode utilizar para tudo na vida. A terceira fase é como se fosse a excelência do hábito. Você trabalhou tanto aquilo dentro de você, que aquilo se tornou a tua própria natureza. Você não precisa nem mais pensar. Você não precisa nem mais pensar. E a fé é tipo isso. Eu não preciso pensar se Deus está cuidando de mim. Eu tenho certeza. É uma natureza. Eu me habituei tanto a pensar, a ter essa certeza e ter comprovações disso, que eu não preciso mais me preocupar. A fé é essa não preocupação. Dentro da fé não existe dúvida, porque a fé é essa certeza inabalável. Eu tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo para mim na minha vida. Isso é fé. Mas como que você pode ter essa certeza? Eu não sei, mas eu sei que é assim. Eu tenho essa certeza. A fé é essa terceira fase, sabe? A fé é como se fosse o upgrade da esperança. Você não precisa mais trazer para o campo das ideias. Você não precisa mais implementar. Você não precisa mais pensar em agir. A execução, ela é natural. Vocês precisam, por exemplo, pensar em colocar, para vocês andarem, vocês precisam colocar uma perna na frente da outra? Alguém aqui pensa, tá, tipo, acordei, sentei na cama, deixa eu botar aqui no plano das ideias como que eu vou andar. Aí eu tenho que botar uma perna na frente da outra, e deixa eu anotar aqui quantos passos eu preciso dar e tal, não sei o que. Ninguém precisa pensar isso. Aí depois que vocês já pensaram sobre como andar, vocês vão e andam. Não, vocês têm certeza que ao andar, vocês vão colocar uma perna depois da outra. Isso é fé. Vocês têm fé que vocês sabem andar. Vocês não precisam pensar em como andar. Vocês sabem andar. Entendem? De tanto vocês andarem, de tanto vocês praticarem, se tornou própria natureza de vocês. E é assim que a alma, todas as almas, todos os egos vão evoluindo ao longo dos milênios nas encarnações, como mineral, como vegetal, como animal, como humano e como o que existe além. Existe além do humano, tá, pessoal? Existem hierarquias espirituais muito mais superiores ao ser humano. O ser humano está no início da hierarquia espiritual. O ser humano é o que vem depois do animal, assim, sabe? Tem muito além. Só que para você chegar além do humano, como é que você vai chegar além do humano se você duvida, por exemplo, do amor de Deus, da experiência de Deus? Só que para você ter essa certeza de que Deus cuida de nós, 100% amor, 100% apoio, ajuda incondicional, para o nosso bem, para o nosso melhor, a gente precisa primeiro vivenciar Deus. A gente precisa ter essa vivência cognitiva, que se chama de samadhi, ou nirvana. Quando a gente começa a ter essas experiências uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e a gente começa a ter cada vez mais vezes, isso vai se tornando um hábito para a nossa mente. A nossa mente vai o quê? Ganhando caminho, ela vai sabendo, ela vai como se fosse, eu conheço o caminho para o samadhi, eu conheço o caminho para Deus, eu já sei como ir para lá. E aí você vai indo toda vez, cada vez mais. Vai chegar um momento que você não precisa mais pensar, nossa, preciso ir para Deus agora. A tua mente ela vai ficar absorvida em Deus. E nessa absorção total em Deus, que os antigos deram o nome de iluminação espiritual. Quando a mente vai, volta, vai chegar uma hora que ela vai e não volta mais. Ela se absorve na divindade. Isso é fé.
dentro do aspecto espiritual. Mas a fé, ela também acontece dentro do aspecto material. Por exemplo, você precisa ir na padaria comprar um pão. Um exemplo, tá, pessoal? Plano das ideias, como que eu vou na padaria e tal. Mas será que eu vou conseguir ir na padaria? Será que a padaria vai... Aí começa, sabe, aqueles devaneios. E aí começa o quê? Implementar. Ah, não, vou botar roupa e vou. Você vai. Só que a pessoa, imagina a pessoa agora que ela tem as crenças de eu não mereço. Vou lá na padaria comprar um pão, mas pô, eu não mereço um pão. Não mereço comer um pão? Ah não, um pão é muito para mim. O pão é demais para mim, não, eu não mereço um pão. Sabe, olha o que eu fiz no meu passado, sabe? A pessoa começa a entrar no complexo de culpa, num vitimismo. Comprar um pão, mas não sou capaz. Pô, mas a padaria é só você atravessar a esquina, não dá, cara, não sou capaz de ir ali. Não consigo, eu não sou capaz, sabe? Aí entra nas crenças pessoais, nas crenças individuais de cada pessoa, que a gente vai evoluindo, pessoal. Isso faz parte do aprendizado para o que existe além do humano. A gente aqui, de uma maneira geral, principalmente quem está nessa live, está exatamente nessa transição, sabe? Está na transição, pelo menos eu espero que as 50, mais 50 pessoas que estejam nessa live, estejam nessa fase de transição, sabe? De eu não consigo, eu não posso, como eu faço? Henrique, como que eu chego nessa iluminação espiritual? Como que eu melhoro as minhas crenças? Está nessa fase espiritual, eu estou falando agora no âmbito espiritual, nessa fase de amadurecimento espiritual, de melhorar as crenças, de começar a criar crenças positivas. Talvez algumas pessoas já estejam um pouquinho mais avançadas no sentido de já tem 1, 2, 3, 4, sei lá, experiências com a divindade, de viver a divindade. E estamos aqui, nesse processo aqui juntos. Então, primeira fase, campo das ideias. Por quê? Porque a gente está pensando, porque a gente não sabe chegar lá ainda, né? Estamos pensando. Por exemplo, vou começar a meditar. Eu quero me iluminar. Sei lá. Quero iluminação, beleza. O que eu preciso fazer? Campo das ideias. O que eu preciso fazer? Meditar, vou começar com 20 minutos por dia, melhorar minha alimentação, exercício físico e tal, né? Porque corpo são, mente sã, então eu preciso meditar mais, eu preciso ler isso, esses livros aí. Campo das ideias, tá? Então, e como que eu preciso fazer para meditar? Pô, preciso fazer um curso, preciso arranjar um professor, preciso uma escola de yoga, beleza. E aí, o que você vai fazendo? Você vai implementando a competência, até o momento em que você já está meditando por conta própria. Você vai para a escola lá para ter o aspecto social, mas você não precisa de um professor todo dia ali te guiando, não. Você já consegue fazer e vai ali no máximo numa supervisão. Beleza, já está implementando. Até que vai chegar uma hora que você não precisa nem mais fechar o olho para meditar. Isso já é fé. Aí você já chegou na iluminação espiritual, você vai estar andando na rua, tua mente vai estar absorta em Deus. Você vai estar lá no pimba-pimba, tua mente vai estar em Deus. Tu vai estar cozinhando, tua mente vai estar em Deus. Não importa o que você está fazendo, você já vai estar em Deus. Então perceba, o campo das ideias, competência, implementar, natureza, então se torna natural. Essa dinâmica, pessoal, é para qualquer coisa. Qualquer coisa. Deixa eu ler os comentários. A cocriação e o devaneio é uma linha bem fina, né? A linha fina se chama estar consciente e estar inconsciente da realidade. Na cocriação, a pessoa ela está consciente da realidade. Ela está consciente de que ela está cocriando. No devaneio, a pessoa ela não está consciente, ela está inconsciente da realidade. Ela está vivendo um devaneio na própria mente. Quando chega a oportunidade na vida real, ela não aproveita.
para tirar do plano das ideias e trazer para a matéria. Por quê? Porque ela está inconsciente da realidade. A pessoa que está em devaneio, ela não consegue cocriar esse devaneio? Consegue. Só que como ela está inconsciente, quando chega a oportunidade, ela não enxerga. Por quê? Porque ela está presa na própria mente. Ela está vivendo somente na própria mente, só que desligada, desconectada da realidade. E aí, quando chega a oportunidade, ela não aproveita. Porque ela já está vivendo, ela está se satisfazendo em devaneios. Por exemplo, a pessoa que está cocriando um emprego, ela está lá cocriando, ela está sentindo como se já estivesse empregada, ela tá agindo como se já estivesse empregada, ela está sentindo gratidão pelo emprego, ela está ali, mas ela está cocriando, ela sabe que ela está cocriando, ela está em contato com a realidade. Quando surge a oportunidade, ou seja, abre a vaga de emprego, ela é chamada para a vaga do emprego, ela aceita a vaga do emprego. Opa! Vou trazer do campo das ideias para o campo da matéria. Ela aceita a vaga. Ela entende que é uma cocriação. O devaneio não. O devaneio, a pessoa está lá, campo das ideias. Quando chega a oportunidade, ela não aceita. Ela foge. Ela sai. Você pode pegar a placa do emprego e esfregar na cara da pessoa. Ela não aceita. Por quê? Porque ela já está vivendo esse prazer na própria mente. Ela tá inconsciente da realidade. Ela se desconectou da realidade. Então a conexão com a realidade, a consciência da realidade, é essa linha tênue entre a cocriação e o devaneio. Estão entendendo, pessoal? Até aqui, ok? Alguém perguntou aí. Vou dar um complemento a essa live. Alguém perguntou, Henrique, como que eu posso... Deixa eu ver a pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Alguém perguntou assim, como vencer esses 3 sabotadores? Eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Eu fiz um post recente sobre isso. Uma pessoa me perguntou alguma coisa sobre autoconfiança, 3 dicas sobre autoconfiança, alguma coisa nesse sentido assim. As dicas que eu dou lá nesse vídeo são as dicas para vencer esses 3 sabotadores. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. Nesse vídeo, de maneira assim, mais aberta, não tão diretiva, eu explico como vencer esses 3 sabotadores. Vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Denise e outras pessoas que têm alguns, ou vários, ou todos esses sabotadores. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar uma lista. Vocês vão criar uma lista de desafios para a vida de vocês. Vocês vão criar alguns, bota aí 3, 4, 5, não precisa criar muitos desafios, mas vocês vão criar uma lista de desafios para a vida de vocês. Coisas que vocês às vezes já queriam ter feito e não fizeram. Coisas que vocês já sempre quiseram fazer. Ou coisas novas. Vocês vão criar 3 desafios. Vocês vão criar 3 ou mais desafios, mas no mínimo 3, tá? No mínimo 3, mas vocês podem criar mais. Vão pegar uma lista e vão fazer. Vocês vão criar desafios curto, médio e longo prazo. Desafios fáceis, de intensidades fáceis, médios e difíceis. Presta bem atenção. Desafios a curto, a médio e a longo prazo. De intensidade fáceis, intensidades médias e intensidades difíceis. Vocês podem criar um desafio a curto prazo de intensidade difícil. Vocês podem criar também um desafio de curto prazo de intensidade média. Ou um desafio a curto prazo com intensidade
fácil. Vocês podem mesclar isso, mas vão ser vários desafios, no mínimo 3, a curto, a médio e a longo prazo. Intensidades fáceis, médias e difíceis. Criou essa lista, campo das ideias. Acompanhe, campo das ideias. Criou essa lista, o que vocês vão fazer? Vocês vão implementar essa lista. Vocês vão começar a gerir a competência necessária para vocês manifestarem essa lista. Ah, Henrique, mas aí vai vir o pensamento de não consigo. Aí vocês vão escrever embaixo. O nível de felicidade na vida de uma pessoa é proporcional à sua disciplina. Como já disseram os Siddhas. O nível de felicidade na vida de uma pessoa é proporcional à sua disciplina. Sem disciplina não existe felicidade. Ao criar esses desafios, vocês precisam criar desafios fáceis. Não criem desafios que vocês sabem que vão ser muito difíceis para vocês logo de cara. Vocês precisam criar desafios fáceis, médios e difíceis, mas precisam ter fáceis. Se vocês criarem só desafios difíceis logo de cara, vocês vão encontrar muita resistência. Então a ideia não é criar uma resistência monstra para vocês se sabotarem. A ideia é literalmente vencer esses sabotadores. Então a gente precisa fazer isso com sabedoria, né? A gente também não pode ser, digamos assim, como é que fala? A gente não pode ser também infantis, né? A gente tem que saber as nossas limitações de momento. Então vocês vão criar ali, 2 desafios fáceis, um médio e um difícil, por exemplo. E vocês vão o quê? Trabalhar, gerar competências para vocês vencerem cada um destes desafios. Podem ser desafios alimentares. Por exemplo, um desafio a curto prazo que é interessante. Uma semana sem comer carne, nem boi, nem peixe, nem frango, nada, vegetariano, uma semana. É um desafio a curto prazo, de intensidade média, para alguns, talvez fáceis para outros, e para algumas pessoas pode ser difícil. Desafios de atividade física, fazer academia durante um mês todo dia, sem pular um dia. Ou, se isso para você é médio ou é fácil ou difícil. Isso depende muito de cada pessoa, tá? Para algumas pessoas, todo dia, Henrique, muito difícil, já sei que vai ser muita resistência. 3 dias na semana, 4 dias na semana, 5 dias na semana. Vão brincando com esses desafios diante de cada um de vocês. Desafio alimentar, desafio de atividade física, desafio de meditação, meditar todo dia, durante 15 dias, 20 minutos por dia, sabe? Desafio de aprender uma coisa nova, por exemplo, isso é bom de fazer a longo prazo. Um curso, por exemplo, que dura 1 ano, 2 anos. Isso pode ser um desafio a longo prazo. Começar aquela faculdade que você não queria, ou queria, mas está empurrando com a barriga, sabe? Aprender uma coisa nova, um hobby novo, ou implementar um hobby que você já tenha. Enfim, vão brincando com isso, vão criando no campo das ideias e vão colocando. Essa parte, quando vocês vão começar a implementar, é para vencer o quê? Eu não consigo, eu não sou capaz. É para vencer essas duas. O não mereço, vocês vão vencer da seguinte forma. Cada vez que vocês riscarem um desafio, vocês vão se presentear. Vocês vão deliberadamente criar um prazer na vida de vocês. Pessoal, prazer saudável, tá? Não é prazer, vou encher a cara, pelo amor de Deus. Um prazer saudável. Mas qual é a intensidade do presente que eu vou me dar? A intensidade do presente que vocês vão se dar é de acordo com o esforço de vocês.
Então, se foi um desafio fácil e que você não precisou se esforçar muito, você vai se dar um presente na mesma medida do esforço. Não é da conquista, é do esforço. Não é da conquista. Nossa, Henrique, mas eu conquistei uma coisa muito importante para mim. O quanto que você se esforçou? Pouco. Você vai se presentear na mesma intensidade do seu esforço para você adquirir aquilo. Nossa, Henrique, foi um desafio a curto prazo. Cara, mas, nossa, suei a camisa. Cara, teve momentos que eu pensei que assim, nossa, eu fosse explodir, Você vai se presentear na mesma medida do seu esforço. Se esforçou muito, a sua recompensa tem que ser muito boa, na mesma intensidade. E com isso, vocês vão criar a crença de eu mereço. Eu me esforcei, eu mereço. Eu sou uma boa pessoa, eu mereço um bom relacionamento. Ah, Henrique, mas eu não acho que eu mereço um bom relacionamento. Cria desafios individuais para você. Ser uma pessoa totalmente honesta, ser uma pessoa verdadeira. Começa a criar desafios mais subjetivos para você. Talvez aqui, muitas pessoas aqui nessa live tenham alguns deslizes quando se tratam de honestidade. Não é possível. Coloca um desafio lá. Acabar com essa desonestidade. Pode ser uma desonestidade financeira. Pode ser uma desonestidade com vocês mesmos. Dentro do ambiente que vocês vivem, que vocês moram. Coisas na vida de vocês que vocês sabem que não é legal. Pô, tem uma coisa que acontece aqui na minha casa, com meu marido, com minha esposa, com minha mãe, com meu pai, que eu sei que não é legal, mas eu finjo que não estou vendo. Coloca lá no desafio. Ajeitar isso. E ajeitou, foi muito pouco, médio ou muito esforço. Se presenteia. Aí, nossa, mas eu tenho que me presentear por, sei lá, eu era desonesta e agora sou honesta. Eu tenho que me presentear por isso? Sim, você tem que se presentear por isso. E você vai se presentear de acordo com o nível do seu esforço. Aos poucos, vocês vão criando a ideia de que eu mereço prazeres da vida. Eu mereço viver bem. Eu mereço tudo que é de bom na vida. E eu estou me esforçando para isso. Até o momento em que essa crença, plano das ideias, implemento, vai chegar uma hora, pessoal, que vocês não precisam mais pensar se vocês merecem coisa boa. Eu tenho certeza que a vida é boa para mim. Vocês não precisam pensar, eu mereço coisas boas. Eu tenho certeza que a vida é boa para mim. Como que vocês chegam no eu não mereço para fé inabalável de que a vida é boa para mim, não importa o que aconteça? Nesse trajeto. É nesse trajeto que a gente vai amadurecendo o nosso ego até a vida é boa para mim, não importa o que aconteça, porque eu sou bom para a vida. E como que eu crio esse sou bom para a vida? Sendo bom para vocês mesmos. E como que vocês criam eu ser bom para vocês mesmos? Cria lá os desafios. Vai fazendo, vai se presenteando. Presentes, por exemplo. Eu tenho um hábito, junto com a minha namorada, de que sempre quando a gente conquista uma coisa legal na vida, dependendo do esforço, a gente vai tomar um açaí, vai comer uma pizza, a gente vai viajar. Essa viagem que a gente fez para o Paraíso foi fruto disso. A gente se esforçou para quê? Todo mês a gente estava ali juntando dinheiro. A gente estava ali, todo mês juntando dinheiro, todo mês. Foi um desafio que a gente se colocou. Todo mês a gente vai juntar X de reais para a gente fazer essa viagem. Beleza. Quando chegou no X de reais, eu não mereço, eu não sou capaz. Não, vamos embora. É agora, vamos sair do plano das ideias e vamos. Geramos a competência necessária, que é o quê? Fazer dinheiro. Juntamos o dinheiro e agora a gente vai riscar o desafio da lista e vamos vivenciar. Vai chegar um momento aonde eu mereço coisas boas? Não, a vida é boa para mim. Ponto final, fé inabalável.
Maravilha. Pessoal, um beijo. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até a próxima.